Fala galera, mais uma aula aqui no nosso canal e dessa vez a gente está fazendo um curso de Power BI intermediário para você. É isso mesmo, a gente já fez o curso de Power BI básico aqui no canal. Se você ainda não viu esse curso de Power BI básico, eu vou pedir para a galera da edição deixar um card aqui te explicando, né? É só você clicar lá e você vai ver o curso de Power BI básico do zero, entender o que é o BI, como faz o download e um monte de coisa. E agora a gente vai começar esse curso de Power BI intermediário para você entender um pouco mais dessa ferramenta que é tão usada pelas empresas. Eu sou o Lucas, sou professor de Power BI aqui e é um prazerzaço estar aqui contigo. Alguns alinhamentos que a gente precisa fazer antes de começar o vídeo. Primeiro, a gente deixou no link da descrição todo o material que a gente vai usar durante esse curso de Power BI intermediário. Por quê? A gente vai baixar algumas bases de dados, a gente vai ter aqui uma logo para a gente colocar no nosso dashboard, inserir imagem, etc. E, consequentemente, a gente precisa baixar esses arquivos. Então, para você acompanhar junto com a gente, é só você clicar no link da descrição que vai ter aí o material da aula. Além disso, se você quiser acompanhar mais vídeos como esses que a gente faz aqui toda semana, tem pelo menos 4, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada do que a gente posta por aqui. Beleza? E terceiro, a gente deixou também o nosso link do Atuar 360, uma formação completa que a gente tem aqui com 9 cursos ao menos, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, a gente sempre está adicionando cursos novos para você se destacar no mercado de trabalho. Excel, VBA, Power BI, SQL, currículo e processo seletivo, LinkedIn, comunicação e entre outras competências aí que você vai precisar. Então, se você tem interesse em aprender tudo isso em um único lugar, fica o convite para você clicar no link também. Galera da edição vai rodar a vinheta e depois a gente vai cair de cabeça no conteúdo. Bora lá! Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse curso de Power BI. Antes da gente começar de fato com Power BI aqui, eu vou precisar fazer um alinhamento que você já baixou provavelmente o que está no link da descrição. Baixando o material, o que você vai fazer? O teu material ele vai vir aqui para download. Então, ó, ele vai vir aqui na pasta de downloads. Minha recomendação, cria uma pasta na sua área de trabalho para você conseguir acompanhar o curso. E aí, ele vai vir para você numa pasta zipada. O que é uma pasta zipada? Tá vendo que aqui, ó, tá escrito aqui, ó, pasta compactada? Então, esse cara aqui, essa pasta compactada, basicamente é um jeito da gente facilitar o envio de links. Senão, eu ia ter que fazer um link para cada arquivo que a gente vai trabalhar. E aí fica muito complicado para você. O que você vai fazer? Quando você pegar essa para baixar aqui, você não vai conseguir achar isso aqui no Power BI, porque não tem formato compatível. Então, para você conseguir baixar e acompanhar essa aula com a gente, você vai clicar com o botão direito nessa pasta. E depois de clicar com o botão direito nessa pasta, você vai vir aqui, ó, em extrair tudo, beleza? Ou extrair, ou descompactar, ou depende da sua versão aí, se você tem WinRAR, se você não tem, você vai vir aqui no extrair tudo. Se você tiver esse WinRAR aqui aparecendo, você pode vir aqui, ó, extrair aqui também, beleza? Não tem problema nenhum. Então, ó, vou vir aqui no extrair tudo, e aí, ó, vou dar um extrair, ó. E aí ele já gerou pra gente aqui essa pasta. Então ele já criou uma pasta normal aqui. Se você quiser, você pode deixar esses arquivos fora, tá? Não tem problema nenhum, ó. Então eu vou entrar nessa pasta e copiar eles aqui, ó. Então, ó, recortei aqui com Ctrl X, né? Ou cliquei com o botão direito e fui em recortar também, ó, aqui na tesourinha. Voltei aqui para a pasta curso Power BI e colei aqui, ó. Então, o botão direito, colar. E aí eu já tenho aqui, ó. E aí depois que você já tem esses arquivos descompactados, você pode excluir, né, deletar esses caras. Então vão ter 2 arquivos, a base compras e a logo aqui. Então, agora, abrir um arquivo em branco do Power BI e a gente vai importar os dados, tudo no Power Query e vai identificar os tipos de tabela que a gente vai trabalhar aqui. Uma das coisas mais importantes para você, quando você começa a trabalhar em um nível melhor de Power BI, é você saber o que é uma tabela fato, o que é uma tabela característica, o que são chaves. A gente tem que saber esses conceitos de BI para você identificar melhor no teu modelo. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui no Obter Dados, e aí como é um arquivo em Excel, eu vou trabalhar aqui com uma pasta de trabalho em Excel. Então, a pasta de trabalho do Excel, entrei naquela pasta, né, que a gente acabou de criar, e aqui eu vou ter a base compras, ó. Então eu vou dar 2 cliquezinhos aqui na base compras, e aí ele vai abrir pra gente a nossa parte, qual eu vou selecionar, né, quais tabelas eu vou selecionar. Nesse caso aqui, cada tabela aqui a gente vai usar todas elas. Então eu posso trabalhar de 2 jeitos aqui. Ou eu dou 2 cliques em cima do nome, ó, e aí ele marca a checkbox,
ou eu clico na checkboxzinha aqui, tá? Então eu selecionei todas as checkboxes, tudo isso aqui, ó, precisa estar marcado, porque se não tiver marcado, você não vai conseguir importar. E aí, por mais que o carregar esteja gritando aqui para você, esse carregar aqui, você não vai clicar nele. Você não vai clicar nesse cara. Por quê? Porque a gente não vai carregar direto. Eu preciso ver se essa tabela aqui, ela tem algum erro, se ela tem algumas coisas para a gente trocar. Então, sempre eu vou clicar no transformar dados, para a gente abrir o Power Query. O Power Query, como esse aqui é um curso intermediário, a gente não vai trabalhar muito com Power Query aqui. Lá no curso básico, a gente já trabalhou com esse Power Query, para você entender como é que mexe aqui, como é que troca tipo de coluna e etc. São alterações mais básicas. Então a gente vai focar muito mais em fórmula aqui, como fazer algumas análises diferentes, trabalhar gráficos melhores, para você conseguir ter um bom nível na ferramenta também. Beleza? Então, já coloquei aqui essas tabelas aqui, ó. E aí, por exemplo, a gente vai abrir agora um conceito de o que é uma tabela fato e o que é uma tabela dimensão. Tranquilo? E aí, galera, vamos lá. A gente tem sempre dois tipos de tabela que a gente pode trabalhar dentro de um modelo de dados quando a gente trabalha com o Power BI. O primeiro tipo de tabela é o que a gente chama de tabela fato ou registro. Tem gente que chama de registro também. E o segundo tipo de tabela é ou a tabela característica, tem gente que chama de cadastro, e é muito comum você ver dimensão também. Então a gente vai trabalhar com fato e dimensão, esses dois nomes. O que é uma tabela fato? Uma tabela fato ou registro é como se a gente tem uma foto de alguma coisa que está acontecendo dentro da minha empresa. Então, o que é isso? É como se tem uma tabela que eu listasse várias coisas que aconteceram aqui dentro. Vou dar um exemplo. Aqui na Atuar, a gente tem aqui o Atuar 360 que eu falei para vocês. E aí eu tenho as pessoas que fazem a matrícula aqui nos cursos com a gente. Então, eu posso ter uma tabela fato que sejam as tabelas de matrículas. Então, o fulano se matriculou no dia tal, no horário tal e fez a compra com cartão de crédito. Esse é um exemplo de linha da tabela fato. Já o Beltrano, ele se matriculou ontem, ele fez a compra no boleto e pagou à vista. Já o João, por exemplo, ele fez a compra semana passada, pagou em 12 vezes no cartão de crédito. Então você consegue ter registros do que aconteceram ali de fato, concorda? Então, todas essas linhas dessa possível tabela, elas foram acontecimentos que ocorreram aqui dentro da empresa. Então, ela registra operações que foram realizadas em determinadas áreas. Então, nesse caso, é a área de vendas. Mas eu posso ter uma tabela de ponto, por exemplo, também, que é a do RH. Então, eu posso ter que o João, ele chegou no dia 1º de fevereiro, às 9 horas da manhã, saiu para o almoço ao meio-dia, depois voltou a 1h e saiu às 6 da tarde. No dia seguinte, o mesmo João chegou às 8h30, saiu para o almoço às 12h30 e etc. Então, são coisas que vão acontecendo ali no dia a dia. Então, um macete para você sempre trazer, né, e reconhecer tabelas fatos é que geralmente vai ter alguma coisa que registre o tempo que aquilo ali aconteceu. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela de locação de filmes e nesse caso aqui tem a data da locação. Então, por exemplo, tem aqui, ó, 2011, 2011, 2010, 2010, 2010 e assim por diante. Então, foi quando aconteceram esse cara. Então, a locação 13018, ela foi um filme, né, que foi alugado, foi o Procurando Nemo, do gênero animação. Então, ele foi alugado no dia 6/7 de 2011. Já o 007 foi aqui esse gênero e depois colocou 9/6. Então, a lógica é o quê? É a gente literalmente registrar quanto aconteceram aqueles fatos e quanto foi aquilo ali e etc. Então, são literalmente fatos que ocorreram no dia a dia, dentro da operação da minha empresa. Então, isso, geralmente, a gente vai ter uma tabela fato nesse caso. E aí, o outro tipo de tabela que a gente tem são as tabelas de dimensão, característica ou cadastro. A gente vai adotar como dimensão aqui. E aí, nesse caso aqui, a principal função dessas tabelas são armazenar informações qualitativas, né? Informações que são características dos stakeholders ali do meu negócio. Então, geralmente essas tabelas elas são mais descritivas. Então vai ter uma coluna principal e depois a gente vai ter informações referentes a essas pessoas, por exemplo. Então, aqui, nesse caso do exemplo da tabela fato, eu dei exemplo aqui na Atuar das tabelas de matrículas. Eu tenho lá que o fulano se matriculou no Atuar 360, o Beltrano, o João e assim por diante.
Só que a tabela fato, ela registraria quanto que foi essa matrícula, como que pagou e etc. A tabela dimensão, eu poderia ter uma tabela clientes aqui, né, ou uma tabela alunos, e a tabela de alunos ela vai registrar muito mais a parte qualitativa dessas pessoas que compraram. Então o fulano, ele tem o e-mail tal, ele tem, né, o ID aqui dentro da empresa de número 1, o nome completo dele é tal, o telefone dele, ele tá lá registrado, o e-mail, ele vai ter o local, por exemplo, que ele comprou, um documento que ele cadastrou na hora da compra e etc. A região, o estado, o endereço, por exemplo, eu posso ter essas informações. Então, são informações mais qualitativas. O outro exemplo que eu dei lá do ponto, no RH. Então, eu tenho lá a tabela do ponto que o João tinha chegado no primeiro dia, no segundo dia, no horário de almoço, etc. Todas as vezes que o João foi trabalhar na empresa, a gente já deixou aquele exemplinho ali. Porém, eu posso ter uma tabela de colaboradores. Então vai ter lá o João, ele entrou na empresa no dia tal, ele é da área tal, o gerente responsável por ele é a pessoa X. Então, são informações qualitativas do João. Não foram coisas que aconteceram com o João no dia a dia da empresa. E sim, são muito mais informações qualitativas para que você consiga ter informações ali e fazer análises, por exemplo, de idade, qual é a minha média de idade dos colaboradores, quantos colaboradores tem por área. Então, dá para a gente ter esse tipo de informação. Então, as tabelas características, né, ou dimensão, que a gente vai trabalhar aqui, elas são basicamente qualitativas. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o ID, o nome, o sobrenome e a data de nascimento das pessoas. Esses dados aqui, eles são fictícios, ok? Então, tem uma tabela aqui com dados fictícios, todos os dados aqui são fictícios. E aí, cara, a gente tem aqui que a Clarice, ela tem o ID número 1, porque ela foi a primeira cliente da nossa loja, o sobrenome dela é Moreira e ela nasceu no dia 1/6/1978. E assim por diante. Então, são muito mais informações qualitativas dessas pessoas. Fez sentido? A lógica é literalmente essa, você vai ter informações qualitativas. E aí, o que a gente vai fazer para a gente fechar essa aula e ir preparando o nosso modelo para as próximas? Eu vou voltar para o Power BI, então eu estou com o Power Query aqui aberto e a gente vai identificar que tipo de tabelas são essas e como a gente vai identificar isso no nosso modelo. Então eu tenho aqui uma tabela de colaboradores, que é a nossa primeira. Eu vou clicar aqui em colaboradores e aí eu vou ter aqui o código do comprador e o nome do comprador. Quando eu tenho o código do comprador e o nome do comprador, eu tenho a informação principal como o código e o Lucas é, nesse caso, uma informação referente ao comprador número 1. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é uma tabela característica, porque o nome referente ao código é uma característica desse cara. Então, eu vou trocar aqui, vou dar 2 cliques aqui em colaboradores e eu vou chamar ela de dimensão. Essa tabela ela pode ser chamada de tabela dimensão, é o nome mais comum usado dentro do mercado. Então, eu vou colocar aqui um D antes da tabela. Por quê? Porque aí, na hora que eu olhar para o modelo no Power BI, eu já vou saber que isso é uma tabela dimensão. Já sei que tipo de informação eu vou encontrar ali. Fez sentido? Dei um Enter para confirmar e aí, maravilha. Tenho aqui a parte de fornecedores. Então, vou dar 2 cliques aqui, um clique no fornecedores. Mesma coisa, é o código e o fornecedor. Então, eu vou colocar aqui, de fornecedores e dei um Enter. Por quê? Porque isso aqui não é um fato que aconteceu no meu dia a dia. Isso aqui são só informações referentes ao nome do fornecedor que tem o código de número 1. Ponto. Aqui eu tenho os produtos, então nesse caso eu tenho o código, tenho aqui o nome daquele produto, o custo referente à produção desse produto e o custo de transporte. Mesma coisa, são informações. Quanto que é para produzir essa camisa? R$18. Quanto que é para transportar essa camisa? Geralmente, R$1,31. Então, essas informações aqui são características desses produtos. Então, vai ser de produtos também. Dei 2 cliquezinhos aqui no de produtos e dei um Enter. Beleza? Se você está curtindo, deixa o like aí, não se esquece de se inscrever no canal para você pegar os próximos vídeos que a gente postar aqui desse curso e comenta aqui embaixo se você já sabia essa parte, tabela dimensão, tabela fato e como que você vai organizar isso aí. Então, tamo junto, vamos que vamos. Essa tabela de vendas já vai ser uma tabela fato. Por quê? Porque eu tenho o pedido número 1, ele foi comprado no dia 1/1/2020, foi expedido, né? Saiu para entrega no dia 3/1/2020. Aqui, esse caso aqui, a previsão de entrega, já tem aqui 4/1/2020 e foi entregue no dia 5. Foi feito pelo colaborador tal, foi o produto
2, a quantidade 13 e o fornecedor 2, tá vendo? Então a gente tem várias coisas aqui. Porém, nessa tabela, a gente tem algumas coisas para fazer. Por exemplo, aqui ó, tá escrito data de expedição, só que era expedição. Então o que você pode fazer? 2 cliquezinhos aqui nessa coluna e trocar aqui ó, para expedição. Dei um Enter e aí eu já troquei aqui. Ó. Aqui também, ó, no final dessa tabela, tem várias colunas vazias. Ó. Então o que a gente pode fazer? Eu posso pressionar aqui, ó, cliquei no mouse só, e aí como eu quero excluir várias colunas ao mesmo tempo, eu vou pressionar o Shift no teclado e depois eu vou clicar na última coluna que eu quero. Ó, e aí ele vai selecionar da 10 até a 13. Ó. Então, ó, cliquei aqui no 13. Então, ó, botão direito, remover colunas, ou você pode simplesmente dar um delete, ó, delete, e aí ele já deletou essas colunas aqui pra gente. E aí, como essa tabela aqui é uma tabela fato, ou seja, cada linha dessa tabela foram pedidos que realmente ocorreram aqui dentro da empresa, essa tabela vai ser uma tabela fato. Então eu vou dar 2 cliques e colocar o F vendas aqui antes, ó. Dei um Enter e aí a gente já vai conseguir ter essa tabela aqui pra gente. Pra gente fechar agora, eu vou vir aqui na página inicial, clicar no fechar e aplicar, e aí ele vai trazer essas minhas alterações para o Power BI. Quando ele trouxer essas alterações, ele já vai trazer pra gente aqui, ó, criando conexão no modelo, e vai trazer essas tabelas já bonitinhas aqui pra gente. Depois que ele carregar, o que a gente vai precisar fazer? Salvar esse arquivo, como o arquivo do curso. Então eu vou vir aqui em Arquivo, depois eu vou vir aqui em Salvar como, e vir aqui ó, em Procurar este dispositivo. Então, ó, Procurar este dispositivo. Vai vir aqui na área de trabalho, você vai procurar na área de trabalho, ó, basicamente aquela pasta Curso Power BI. E aí eu vou colocar o nome aqui, ó, Arquivo Curso. Dei um Salvar. E aí eu já vou ter esse arquivo salvo aqui pra gente com as nossas tabelas importadas para dentro do Power BI. Bom, essa aqui foi a primeira aula do nosso curso. Então, basicamente, a gente viu o que é uma tabela fato, o que é uma tabela dimensão e importou essas tabelas para dentro do Power BI. E na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando nesse modelo aqui. A gente vai identificar o que são chaves, relacionamentos dentro do Power BI, que é muito importante você entender isso a fundo para você conseguir modelar e fazer modelos de dados dentro do Power BI. Bom, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, quero a aula 2, para a gente ver como que vocês estão aí, se vale a pena a gente fazer, se não vale. Comenta aqui embaixo, quero a aula 2, e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Além disso, deixa o like e se inscreve para você não perder os próximos vídeos. E também, se você curtiu a didática, curtiu a aula, recomendo você dar uma olhada na página do Atuar 360 para você entender um pouco melhor como que a galera se capacita aqui com a gente de forma online. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!